Bom dia a todos. Mais uma vez, agradecer a presença. Essa mais uma live que faremos sobre esse assunto de LGPD, que é um assunto importante, mobilizando a todos nesse momento, né? E na live de hoje, praticamente temos feito uma live toda semana, e na live de hoje nós vamos falar sobre a questão da automatização da LGPD, né? Muitos projetos feitos utilizando planilhas, e nesse momento a importância de se utilizar aí sistemas de automação para conseguir agilizar e criar aí uma dinâmica para a implementação e atendimento da LGPD. Eu vou iniciar essa live falando rapidamente em 15, 20 minutos. Logo em seguida, o doutor Gilberto Martins vai falar sobre aspectos jurídicos, a questão de templates e prestação de contas. E depois, Fernando Neri, no final, ele fecha com a parte da gestão contínua, né? Então, mais uma vez, reforço que vocês podem encaminhar suas dúvidas, suas sugestões, suas perguntas, utilizando o chat disponível. E nós vamos responder, então, todas as perguntas ao final das três apresentações. Então, dentro dessa dinâmica, falando um pouquinho na parte inicial da questão da automatização da LGPD, especificamente dentro da avaliação e implementação, né? Então, todo plano, a ISO costuma utilizar muito, o pessoal de qualidade conhece o nosso ciclo PDCA, né? Onde o primeiro P é o planejar e o D é o do, executar, né? Então, toda a fase de execução de implementação da LGPD passa exatamente por essas duas primeiras fases, né? Fazer um plano, né, um planejamento, né, a partir de um diagnóstico, de uma avaliação da situação atual, e em seguida implementar esse plano, né? Então, assim, essas seriam as ações imediatas a serem feitas dentro desse espectro da LGPD. Nós temos falado bastante sobre a LGPD, inclusive há um mês atrás, dia 19 de outubro, foi exatamente o dia até que foi definida a diretoria da NPD. Nós fizemos um evento no Cristo Redentor, com o objetivo, inclusive, de promover a LGPD. Na verdade, o Cristo tem sido iluminado, né, um grande monumento que tem sido iluminado aí por várias causas, né, Outubro Rosa, enfim, Novembro Azul, e especificamente na questão do da LGPD, esse evento no Cristo foi exatamente promovendo vamos dizer assim, o direito da privacidade e proteção de dados pessoais que a LGPD nos trouxe pessoalmente para cada um, né? Então foi muito interessante. É interessante, inclusive, também a questão do projeto do Cristo Redentor, né? O Cristo como monumento e também como uma igreja da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele tem diversos aspectos de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, inclusive, que precisam ser tratados, né? E esse é um projeto que nós estamos cuidando com muito carinho, junto com o Padre Omar Raposo no Cristo Redentor, e esperamos em breve termos aí um case importante para divulgar, que traz experiências, que traz dicas e práticas importantes para a implementação de todas as organizações. Afinal, a LGPD é para todo mundo, a LGPD é uma lei que se aplica a todas as organizações, não importa o tamanho, não importa o segmento de atuação, e é um pouco sobre esse desafio que nós vamos falar, porque a lei já está em vigor, né, a partir de setembro tudo já está valendo, apesar de que a NPD, só agora constituída, ainda precisa regulamentar várias questões, mas de fato é que aqui no finalzinho de 2020 as empresas, as organizações, elas estão ou fazendo o seu planejamento e correndo atrás aí para poder implementar o mais rápido possível alguma coisa para esse atendimento da LGPD, de uma ação emergencial, né, e logo em seguida criando um plano mais de médio e longo prazo para poder, na verdade, caminhar nessa jornada, né, que é uma grande jornada da privacidade e proteção de dados pessoais, que não se encerra agora, né? A gente pode-se dizer que essa grande jornada ela se inicia agora com a implementação, né? Para algumas empresas mais maduras ou empresas multinacionais que já conviveram com a implementação da GDPR na Europa, vamos dizer assim, esse processo ele já se iniciou um pouco mais de tempo atrás, né? Eu diria que os europeus estão 2 anos na nossa frente, mas basicamente aí nós temos pela frente a LGPD e o nosso desafio é grande, né? Porque não dá para parar a nossa empresa de funcionar e alterar, mexer nos processos para atender a LGPD e depois volta. Não, nós precisamos executar esse projeto aí com o avião voando, né? Então, esse é o grande desafio.
Nesse slide, a gente poderia resumir a nossa visão de um projeto de LGPD, ou uma implementação de LGPD, como se pudesse dizer assim, a LGPD em uma página, né? Então, tudo começa, de uma certa forma, aqui do lado esquerdo, quando nós precisamos conhecer a lei, né? Porque a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é a Lei 13.709, que traz uma série de questões a serem trabalhadas, né? Logo a partir dessa lei, é muito importante que as organizações elas se identifiquem, né, em termos de aplicabilidade, no que essa lei se refere ao meu negócio, aos meus processos, ao meu dia a dia, aos dados pessoais que a minha organização trabalha. Depois passa para um grande inventário, né, e aí é preciso inventariar as pessoas, as áreas de negócio, os sistemas e suportes de dados e até mesmo as partes relacionadas, né, que são os operadores, as empresas terceiras, clientes, fornecedores, que, de uma certa forma, muitas vezes também tratam os dados dentro do aspecto do escopo da organização. Toda uma parte que envolve não só a parte jurídica, né, revisão de documentos, contratos, como a própria parte de proteção de dados cibernéticos, né? Então, a lei vale para os dados em papéis, mas a gente sabe que grande parte dos nossos dados e os tratamentos são feitos de forma automatizada, e por isso a importância de se ter, então, aí todos esses controles de segurança cibernética e, ao mesmo tempo, todos esses controles jurídicos, né? E aí começa nosso caminho, né? Porque essas informações precisam ser consistidas e, a partir dessa consistência, aí sim temos um plano de ação para que a gente possa executar uma série de atividades e macroatividades, né? E é em cima desse plano que a gente parte para a implementação e depois toda uma gestão contínua, porque é como falamos, a LGPD não termina aqui, ela apenas começa, né? Então, a partir daí, tem todo um trabalho aí de gestão de incidentes, solicitação de titulares, a questão específica aí de alguns relatórios que precisam ser, o privacy by design, né? Enfim, tudo isso é uma parte importante. E na live de hoje, nós falaremos com um pouquinho mais de propriedade sobre essa questão de automatização. Muitos projetos de LGPD foram feitos utilizando planilhas, né? Excel, e a gente acha que é uma coisa muito importante, etc. e tal, mas a dificuldade que se tem quando essas planilhas precisam ser consolidadas, essas planilhas precisam ser acompanhadas, muitas vezes uma versão de planilha que se altera, né? Então, tudo isso aí parte-se de uma ideia de que a gente precisa de sistemas, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de automatização para agilizar esse nosso atendimento. Nós, na Módulo, temos uma primeira solução interessante nessa parte de conhecimento da lei, que nós chamamos de lei digital. É muito comum que a primeira necessidade que nós tenhamos seja conhecer essa lei, né? E onde é que está esse conteúdo? Onde é que eu posso, de fato, obter esse conteúdo da lei de forma confiável, né? E uma vez tendo esse conteúdo, né, com perdão aí dos doutor Gilberto, os nossos advogados, né, mas o advogado gosta de ler documento assim em formato de papel, texto, aquela coisa enorme, maçante, muitas vezes volumosa, né? E o que nós fizemos foi criar uma solução onde, na verdade, essa lei a solução de lei digital, a lei da LGPD, ela é enxergada não como um texto em papel, né, mas é como se fosse um grande painel onde você consegue ler no que os advogados estão chamando aí do design, né, de jurídico, né, então de uma forma mais intuitiva, permite filtrar, nem tudo na lei me interessa, né, tem partes específicas que são feitas para empresas do governo federal, então, se eu não sou uma empresa, um órgão do governo federal, não se aplica a mim, outros para instituições de saúde, né? Então, a ideia é que possa se ter, através dessa solução automatizada, uma visão da lei de uma forma mais intuitiva, né? Até porque nós temos, assim, em termos dos nossos usuários, perfis dentro da nossa organização que são muito diversos, né? Existem, vamos dizer assim, os mais especialistas em relação ao LGPD, o pessoal de tecnologia, o pessoal do jurídico, mas se a gente observar a nossa tipificação dos nossos usuários, tem os mais diferentes perfis, né? Então, tem toda a parte aí do pessoal de recursos humanos, essencialmente toda empresa de recursos humanos, de uma certa forma, trabalha, a área de recursos humanos trabalha com dados pessoais, né? E grande parte, por exemplo, informações de crianças e adolescentes e plano de saúde, né? Que seriam dados pessoais sensíveis, né?
toda a parte de TI, governança de TI, a segurança da informação, a segurança física, o pessoal do marketing e comunicação, que envolve muito a parte de dados de clientes, né, fornecedores, o departamento financeiro, o departamento de logística, o call center atendendo, auditoria, os órgãos reguladores, né? Então, se a gente olhar esse espectro dos diferentes usuários, né, a ideia é utilizar aí uma plataforma, um sistema, que esses usuários possam não só ler e conhecer a lei, como interagir, né? Esse conteúdo da lei também, na lei digital, ele é fornecido com comentários do especialista, né? Então, não só a parte específica, mas o Dr. Gilberto Martins é o nosso curador de conteúdo, ele vai falar um pouco sobre isso na apresentação dele. E então, para cada tópico importante da lei aqui, para cada assunto, para cada artigo, você tem um comentário do especialista exatamente esclarecendo alguns pontos que muitas vezes nós temos dúvidas, né? Então, a lei, por exemplo, fala de criança e adolescente, mas quando é que é criança? Quando é que é adolescente? Né? Então, tudo isso é importante e dentro da organização, criar um mecanismo, realmente uma plataforma que os usuários consigam tirar dúvidas entre eles, conversar, discutir, por exemplo, a criação de uma determinada política, né? E tudo isso se consolida, na verdade, numa visão que nós chamamos de uma visão de aplicabilidade, né? O que dessa lei se aplica ao meu negócio e para cada área, para cada negócio, para cada sistema, né? Então, a gente tem aí um verdadeiro painel da conformidade, onde você pode, através de alguns filtros, conseguir realmente obter aí como é que está o projeto, o estágio de atendimento da LGPD na organização. E para chegar nesse painel da conformidade, né, é preciso aí todo um ciclo, todo um caminho, como nós vimos naquela slide aí da LGPD em uma página, né? Então, a gente tem aí uma solução do LGPD Manager, que é uma solução para a gestão da LGPD, que faz exatamente isso, né? Ele parte de uma ideia de que todas as informações necessárias para execução da LGPD estão num único painel, né? Então, desde a aplicabilidade da lei, a questão das informações específicas da organização, o registro corporativo, a definição das áreas, o suporte a dados, os sistemas, os terceiros, partes relacionadas, o plano de ação, tudo isso, inclusive, aí com um desdobramento que mais adiante a gente pode falar, mas como a gente falou, tudo começa aí com essa coleta de dados, né? Então, nós utilizamos, em relação à solução do LGPD Manager, coletas informatizadas, questionários online, que são enviados aí para os usuários, né? A gente faz também com esses usuários alguns workshops. Esses workshops ele têm a intenção de facilitar o processo de responder esses questionários que são enviados, mas também eles acabam sendo uma certa capacitação, uma certa sensibilização, que muitos usuários não conhecem alguns dos detalhes e de termos específicos da LGPD. Então, acaba que nesses workshops que nós temos feito utilizando ferramentas remotas, e muitas vezes envolvendo aí empresas, grandes empresas, com 100, 200 pessoas participando desses workshops e respondendo os questionários com uma dinâmica e uma performance assim fantástica. Tem também a necessidade de enviar esses questionários e questionários específicos para as partes relacionadas, que são esses terceiros, né, os nossos operadores. Então, são empresas, organizações que, de uma certa forma, nós enviamos essas informações, esses dados pessoais, onde nós somos realmente os controladores, e essas empresas precisam operar. Então, existe uma série de perguntas e questões que são enviadas também num questionário específico para as partes relacionadas, e tudo isso consolida um grande mapa, né, um grande inventário da organização, que tem essas informações todas, informações da lei, informações das pessoas, das áreas, dos sistemas. Eu vou passar bem rápido aqui nessa questão, até porque o Fernando Neri, quando ele fizer a apresentação dele, ele vai transitar um pouco mais direto no sistema aí, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais. Eu apenas capturei aqui alguns dashboards, né, alguns painéis, que são painéis importantes, que consolidam informações. Esse painel, por exemplo, é um painel de avaliação. A gente utiliza a metodologia de gestão de risco para poder, na verdade, criar uma visão de métricas, uma visão de riscos para a LGPD. Na essência, a LGPD é uma lei que, como todas as outras leis, ela demanda do nosso lado aí o que nós teríamos aí uma mentalidade de risco, né? Então, alguns painéis exatamente fazem isso, criam métricas de risco para o atendimento da LGPD, e esse risco é um risco sistêmico, né? Em termos de visão
dessas entidades, desses objetos que compõem o meu escopo da LGPD, eles são altamente interrelacionados, né? Então, aqui, por exemplo, nessa visão do LGPD Hub, né, que é um dos módulos da nossa solução, a gente poderia ter aqui as nossas áreas, que estão pintadas em azul. As áreas utilizam aqui os diferentes sistemas, né? Então, a gente começa a perceber, por exemplo, aqui no centro do nosso grafo, que a parte, por exemplo, do Office, a utilização do LinkedIn, ferramentas de redes sociais, né? Também, da mesma forma, nós temos assim uma série em vermelho aqui, de partes relacionadas, que são os fornecedores, organizações em que nós temos uma relação onde os nossos dados pessoais transitam, né? Então, tudo isso numa visão que é bastante interessante, né? Muitas vezes a gente olha e fica um pouco assustado com esse desenho, essa teia de aranha, mas essa é exatamente a nossa realidade e que as ferramentas de automatização permitem que a gente não só tenha essa visão geral, mas como em algumas situações a gente consiga fazer filtros, né? Então, eu posso, por exemplo, aqui selecionar uma determinada área, né? Vou selecionar aqui, por exemplo, a área de TI, que é a nossa área 4.4 aqui nesse código, e aí automaticamente eu consigo ver quais são os sistemas que são responsabilidade do TI, quais são as áreas, quais são os tópicos da LGPD que dizem respeito às questões específicas de TI. E essa, então, é a dinâmica, que é uma dinâmica bem diferente de a gente conseguir ter um projeto de LGPD que fique em papel e planilha, né? Nós dizemos que isso é um verdadeiro painel com cockpit do DPO, né? Porque a partir desses painéis é possível aí que o encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou qualquer outro usuário consiga ter uma visão bem consolidada de todas essas informações. Aqui é um painel que mostra o plano de ação, né? Seria o final dessa fase inicial aí de planejamento, onde você faz um diagnóstico, um inventário, e a partir de uma avaliação de risco chega a um plano de ação. Então, esse plano de ação aqui ele é detalhado, né? E como qualquer painel, a gente consegue filtrar as ações que são relacionadas a uma área, ou as ações ao responsável. Mais uma vez, a gente utiliza métricas de risco para definir prioridade dessas ações, o que a gente precisa fazer primeiro, o que se fizer depois o risco é menor, né? Então, toda essa sequência de preparação dessa fase de planejamento visa exatamente nós caminharmos para a fase 2, que é a fase de implementação, implementar propriamente dito, né? Então, nesse caso, a gente, como já conversamos, né, tem a preocupação de que essa implementação, esse conjunto de ações e atividades que precisam ser feitos, eles disputam o nosso tempo, a nossa prioridade com o dia a dia da organização, que já é puxado, né? Então, mais uma vez, a facilidade da automatização ajudar nesse processo de implementação, né? Então, a gente acaba desdobrando, vamos dizer assim, esse plano de ação num plano de ação do plano de ação, né? Que seria um plano de implementação de cada uma dessas ações, e aí ajudando as organizações com o próprio sistema automatizado. O Fernando Neri vai falar um pouco sobre isso. A questão dos templates, o doutor Gilberto vai reforçar bastante isso, a importância dos templates para as ações que envolvem o jurídico, ações de mexer em contratos, ações de criar políticas, criar normas e procedimentos, e até ações de sensibilização e conscientização, onde a gente faz vários workshops desses, distribuídos aí, né? O nosso projeto típico para a fase 1 de avaliação costuma levar 30 dias, então nós hoje otimizamos muito a nossa execução graças a essas ferramentas automatizadas que a Módulo disponibiliza. Então, a gente faz um projeto de avaliação que eu diria assim, normalmente ele leva cerca de 30 dias, e logo em seguida a gente parte para um plano emergencial de implementação em 60 dias. É claro que nesses 60 dias a gente não consegue fazer tudo, mas a ideia aqui nos 60 dias é fazer aquilo que é mais importante, aquilo que demanda ações mais imediatas de curto prazo, e depois deixando ainda para uma visão aí do ano que vem, de uma visão aí de ações de médio e longo prazo, que levariam, sem dúvida, aí bastante tempo para fazer. Então, essas ações, essas atividades do plano de ação, elas ficam todas registradas no sistema, né? O sistema tem um workflow de acompanhamento, né? Então, se você define que uma atividade é para ser feita por um responsável, a gente faz o track dessa atividade, envolve outras pessoas, né? Dá alertas caso essa atividade não está sendo feita, né? Então, essa ideia é exatamente uma visão bem integrada de criar uma dinâmica, de criar um processo onde todas essas informações elas estão contidas dentro de um sistema, e o sistema permite, em termos de gestão, agilidade e facilidade e, principalmente, prestação de contas, né? A gente sabe que, em alguns momentos,
não basta estar seguro, é preciso demonstrar estar seguro, não basta estar conforme, nós precisamos mostrar essa conformidade. Então, o sistema, além de ter todas essas partes que são painéis, os nossos dashboards, ele permite a qualquer tempo apertar um botão e gerar diversos relatórios automatizados aí que servem exatamente para mostrar a nossa diligência, a nossa preocupação em relação à prestação de contas. Então, essa seria um resumo dessa fase inicial, né? Como eu falei, a gente tem dividido essa jornada do LGPD em 3 etapas, né? A primeira etapa da avaliação, a segunda da implementação e a terceira da gestão contínua. Mais ou menos 30 dias para avaliação, 60 para implementação. Lembrando, a LGPD está em vigor, então não dá para esperar um processo acabar para a gente iniciar o próximo, né? Então, acaba que na nossa dinâmica de execução e o nosso modelo de gestão utilizando o sistema LGPD Manager é que quase essas atividades acontecem quase que em paralelo ao mesmo tempo. Existem algumas atividades predecessoras, então, é claro, eu preciso fazer um inventário antes de eu começar a gerenciar, né? Eu só consigo gerenciar aquilo que eu consigo medir. E eu só consigo medir aquilo que eu sei que existe, que eu consigo inventariar, né? Então, essa é a nossa proposta, né? Levar para vocês ideias e modelos e sistemas para fazer a gestão da LGPD de forma automatizada. A gente tem feito várias lives ao longo de praticamente uma live, um webinar a cada semana, né? Se vocês entrarem no YouTube da Módulo, vocês vão ter acesso a todas essas apresentações que foram realizadas. Essa apresentação está sendo gravada, vai também, logo em seguida, ser disponibilizada no canal YouTube. E, mais uma vez, eu convido vocês a enviarem suas dúvidas, participem, mandem suas sugestões no nosso chat, que nós responderemos, então, ao final aí dessa nossa apresentação. Então, obrigado. Eu vou passar a palavra, então, agora para o doutor Gilberto Martins, que vai falar um pouquinho nessa questão da automatização sobre os templates. Gilberto, a bola está contigo. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos, Roberto, obrigado. Vou rapidamente aqui carregar o arquivo. Para que estejam assistindo. Bom, como o Alberto antecipou, me coube aqui falar sobre os templates, como eles se inserem nesse contexto da automação, né? E falando também da prestação de contas. Na verdade, os templates são a forma de prestar contas, né? O princípio da LGPD, no artigo 6º, da responsabilização e prestação de contas, diz que se deve demonstrar a adoção de medidas eficazes e capazes. Então, os templates são para fazer essa demonstração, né? Da observância e cumprimento das normas, né? E a gente está, assim, internacionalmente, já com 40 anos de experiência em proteção de dados pessoais. No início, as autoridades queriam controlar tudo assim pontualmente. E à medida que o volume de dados cresceu muito, e o número de bancos de dados também, as autoridades foram as primeiras a jogar a toalha e disseram, não, fazer assim braçal, tem que fazer de uma forma automatizada. E isso depois refluiu também para o mercado como um todo. Então, hoje a gente tem templates assim espalhados assim em vários contextos, né? E que, por exemplo, se apresentam na forma de cláusulas contratuais standards, padronizadas. E então os templates passaram a ser realmente uma necessidade, né? Isso significa, por exemplo, do ponto de vista do conteúdo dos templates, aquilo que o Alberto estava falando agora há pouco. Os advogados realmente têm esse vício de, como os contratos e documentos em geral normalmente se destinam a produzir efeitos jurídicos, esses contratos e documentos são construídos num dialeto, né, no legalês. E então, hoje, com o LGPD, a gente precisa desconstruir os contratos e os documentos e reconstruir de uma outra forma. Existe na internet, no YouTube, um documentário chamado Sujeito a Termos e Condições, que mostram vários depoimentos de empresas dizendo que fazem contratos bem complicados, bem extensos, que é para ninguém ler, como se fosse uma estratégia, né, das empresas que não querem que os usuários, os clientes leiam. Aqui com a LGPD a gente tem a situação inversa. A gente quer que as pessoas leiam. E para que as pessoas se sintam atraídas, a gente precisa ter uma forma muito mais assim, mastigável, né? Então aqui é um exemplo de um template em que há campos para indicação das informações necessárias, né? O recheio, né,
daquela situação, e há, de certa forma, colchetes, né, padronizados, com opções pré-definidas, para que a gente possa ter um certo controle, né, das opções. Como é que, então, os templates servem ao propósito de prestar contas? Bom, primeiro a gente deve ter templates que são linha mestre, que são coluna dorsal, porque se eu não tenho, por exemplo, um template que para o front externo, com usuários, com internautas, e que seja consistente com o template que eu tenho para a organização interna, por exemplo, para a área de RH, né, ou para a linha de finanças ou de marketing, eu tenho um descasamento assim absoluto. Então, é preciso ter templates que fazem essa costura interna com uma política de proteção, dados pessoais, política geral, ou a política para o site, né? Depois é preciso ter templates específicos para determinadas áreas mais importantes da organização. Por exemplo, marketing, os termos de consentimento, RH, os termos de processo de seleção, o edital de recrutamento, né, com regras sobre guarda de documentos, de currículos e que tipo de documentos pessoais são exigidos, o compliance com as regras para investigação sobre pessoas, organizações, background check, né? Também os templates de documentos, cláusulas de adesão, né? Os templates de compromisso, né, de parceiros, e os templates de depoimento, né, de que a pessoa se sentiu, se deu por engajada e realizou o trabalho. Ainda os templates de convivência com padrões, porque eventualmente a gente tem parceiros que têm seus próprios padrões e não aceitam qualquer mudança dos padrões deles. Então, como é que a gente convive com uma situação dessa, né? Então, para esse tipo de situação, os templates de uma carta de aceitação com ressalva, dizendo eu aceito esse padrão com essas ressalvas aqui, né? Ou também a questão da alocação de posições, porque a gente às vezes tem um jogo de empurra, né? Uma parte que tem eventualmente uma barganha econômica, técnica, enfim, de outra ordem, né? Ela vai dizer, não, eu não sou o controlador, você é o controlador. Isso tem acontecido muito no mercado, né? Eu tenho recomendado a alguns clientes do escritório, às vezes, a solução de co-controlador, né? Que é uma figura que existe no GDPR e não existe na LGPD, mas não é proibida na LGPD. Então, um template em que organiza esse meio de campo entre co-controladores ou entre controlador e operador é um template também extremamente útil, porque a gente tem várias situações de relacionamento no ecossistema, né, de cada organização, e isso precisa estar organizado. E, por último, os templates de comunicação, retrato e atualização. Vazamentos são situações emergenciais por natureza e exigem uma celeridade, né, na gestão de crise. Então, o template de aviso de vazamento ou de quebra de sigilo é importante estar pronto, né, assim como também o de relatório de impacto e relatórios intermediários, relatórios internos, né. Como é que isso entra na automação? Bom, primeiro, a gente tem a padronização de parâmetros, né, como se fosse um Lego, né? Então, naquele exemplo que eu mostrei de arquitetura de um template de um contrato, né, aqueles espaços, né, de colchetes. Então, eu consigo padronizar o número de opções. Segundo, em vez do legalês, eu tenho uma linguagem prolixo, eu tenho uma linguagem sintética, que é aquilo que se chama de gentileza computacional, aquilo que pode ser absorvido pela ferramenta de automação, aquilo que pode eventualmente entrar no algoritmo, né? E a gente deve levar em conta que a gente está caminhando cada vez mais, por exemplo, para contratos inteligentes, para smart contracts e para blockchain. Então, se eu tiver templates de LGPD, tratam de dados pessoais, em regras on-chain ou off-chain no blockchain, né, eu consigo lidar com esses ambientes que são cada vez mais comuns, né? Controle de destinatários, né? Eu vou ter uma massa de templates e eu tenho que selecionar direitinho para quem que eu vou mandar, né? Então tem que ter uma forma de adequação e para, inclusive, preservar o sigilo nesse fluxo, né? Então o profiling, a definição de perfil das pessoas é fundamental na automação para o direcionamento dos templates corretos, e recebimento e catalogação, classificação. Depois o cruzamento de dados, que os templates servem para construir esses perfis, né? Então os correlacionamentos
são importantes na automação, porque documentos são complementares, né, em relação às mesmas pessoas ou em relação às mesmas empresas, né. E, por último, transparência para o usuário. Pela lei, o usuário pode pedir, eu quero saber quais são os dados que existem sobre mim, eu quero saber como eles estão sendo processados, portanto, eu quero saber quais são os templates. Template tanto abriga dados quanto ele processa dados. Aqui a gente tem diversos modelos possíveis. Esse, por exemplo, é o da Administração Federal, o Guia de Boas Práticas, né? Já com uma outra arquitetura, né, de modelo de documento. E a gente deve olhar também, é recomendável, as normas técnicas, né? Aqui, por exemplo, na ISO, né, a gestação de uma norma sobre avisos de privacidade online e de consentimento. Então, são ingredientes importantes, até porque os templates podem, eventualmente, gerar algum problema, como nessa situação aqui, relatada no site da IAPP. O que deu errado com as diretrizes do ICO, que é o órgão de interpretação da GDPR no Reino Unido, né? Em contratos entre controladores e processadores. Então, é preciso estar sempre submetendo os templates a uma atualização e a estudos, né? Controles e estudos. Templates são peças de uma engrenagem, eles não têm vida autônoma, né? Eles são para funcionar no esquema da automação. É interessante também olhar as opiniões mais recentes dos órgãos mais categorizados, que podem dar assim, uma legitimidade importante, por exemplo, para essas cláusulas contratuais standard, né? E por essas razões todas, então, os templates eles têm início, né, quando eles são gerados, tem um meio quando são preenchidos, utilizados, e não tem fim. São documentos, como essa lei é uma lei que veio para ficar, os templates vieram para ficar também. Então, acho que é importante a gente entender, né, que o processo desse ciclo, né, é um processo que está sempre se reproduzindo. Alberto falou sobre decisões automatizadas, né, e eu chamaria a atenção aqui que na lei, né, ela reconhece essa necessidade da automatização, é muito comum, né, e ela diz que o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado. Então, a seleção do template, né, a automação, o envio, tudo isso pode ser considerado como parte de uma decisão automatizada e, portanto, sujeita à revisão, né? O controlador tem esse dever de transparência, ele precisa fornecer sempre que solicitadas informações claras, né, a respeito desses procedimentos, né, inclusive dos templates, né, e isso fica sujeito a uma auditoria. Com relação a transferências internacionais, a gente tem regras específicas também, né? A transferência internacional somente é permitida quando o controlador oferecer e comprovar cláusulas padrão contratuais, ou seja, padrão contratual template, né? E a definição do conteúdo dessas cláusulas padrão, né? Essa definição será realizada pela autoridade nacional e podem ser requeridas informações suplementares ou realizadas até mesmo diligências de verificação. Então, quando eu padronizo um contrato ou uma cláusula, né, eu fico sujeito a transparência e, eventualmente, controle pelas autoridades. Também o artigo 50 diz que os controladores e operadores poderão formular regras de procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares. Então, mais uma vez, né, a LGPD reconhecendo a necessidade de padronizar, de formular regras, né, para procedimentos, né? Então, quando a gente caminha na direção do template, a gente está caminhando na mesma direção do que a LGPD autoriza. E, por último, aqui, eventuais providências em relação a reclamações titulares poderão ser adotadas de forma padronizada. Não poderia ser mais claro, né, aqui, LGPD falando da forma padronizada, que é a essência dos templates. Então, isso que eu tinha preparado, agradeço muito a atenção e vou aqui passando para o Fernando. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Deixa eu mandar a minha tela aqui, só um minutinho, por favor. Bom, pessoal, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença aí dos amigos, mais uma vez em nosso encontro. Deixa eu só voltar aqui para a tela zero aqui para eu poder... Pronto.
Bom, eu vou procurar ser bastante pragmático aqui nessa nossa apresentação. Só peço aí para o pessoal da módulo ver se está certinha a minha tela. Agora, acho que está. Bom, então, vou procurar ser bem pragmático, né? Vamos falar um pouquinho sobre gestão contínua. O Alberto falou sobre a importância da LGPD. Nós dividimos em 3 fases, né? Uma fase de avaliação, até uma vez que a gente usa a metodologia da ISO 31000, esse ponto da avaliação ele é essencial, né? E na avaliação a gente encaixa, obviamente, a definição do contexto, do escopo. Então, é essencial que a gente tenha um processo bem definido e também um escopo bem definido. Eu falo muito, né, eu insisto muito na questão dos inventários, né, ou seja, que é necessário realmente você fazer uma gestão de inventários dentro desse ambiente. Mas inventariar o quê? Inventariar os tópicos da lei, as outras leis que você precisa correlacionar, inventariar também as suas áreas, os seus processos, os departamentos. Várias organizações eles fazem projetos de LGPD que envolvem mais do que um CNPJ, nem sempre todos os CNPJs têm os mesmos sócios. Inventariar também o hardware, inventariar os sistemas, inventariar as partes relacionadas aos fornecedores, que é essenciais, né? O doutor Gilberto falou aí sobre esse ponto, que é um ponto importante de você negociar com os prestadores de serviço, com aqueles que você troca dados, né? Você manda informação todo mês para o banco, são dados pessoais para pagar a folha de pagamento, plano de saúde, ou seja, são várias organizações que precisam estar dentro do seu sistema. Tudo isso precisa ser inventariado. Esse inventário ele faz parte da gestão contínua. O tempo todo você vai ter que ir atualizando. Então, vamos criar um novo departamento, vamos criar um novo produto, vamos fazer uma nova campanha de divulgação. Isso entra no Privacy by Design. Entrando no Privacy by Design, quando aquele departamento, aquele produto, aquela campanha estão no ar, né, você vai precisar de ter aquele ambiente incluído, né, e você vai alterar o seu inventário. Então, tudo isso aí... Opa, desculpa. Então, tudo isso aí é relevante, né, para você poder entender cada um desses elementos. Muito bem. O inventário, né, ele faz parte. Ó, nós consideramos que o inventário da LGPD ele tem essencialmente, né, a lei, né, ou seja, os textos, os tópicos da lei. Nós procuramos organizar a lei por meio de assuntos, então cada assunto ele está correlacionado com as pessoas. Então você tem essa pessoa que trata o assunto criança e adolescente. Essa aqui, dentro do escopo dela, não tem criança e adolescente. Então cada um dos elementos, né, ele vai fazendo todo esse correlacionamento. As áreas de negócios que você tem, os sistemas todos, né, todo aquele ambiente de sistema, os fornecedores, as partes relacionadas, os itens do plano de ação, quem precisa fazer o quê, e até as ocorrências e os incidentes. Então, é essencial, né, desde o início, eu falei em 3 fases, a avaliação, a segunda é a implementação, é construir a sua LGPD, e a terceira é a gestão contínua, que você vai precisar fazer daqui para frente, e vai precisar fazer cada vez mais, né? Até estava fazendo uma comparação outro dia, a Sarbanes-Oxley, lá, se eu não me engano, de 2003 até hoje, as empresas estão implementando Sarbanes-Oxley, criando modelos de melhoria. A LGPD ela tem uma obrigatoriedade similar a Sarbanes-Oxley, mas tem uma abrangência muito maior. Por exemplo, uma empresa de governo praticamente nunca escuta falar sobre Sarbanes-Oxley, mas ela escuta hoje falar de LGPD. Você pega o governo federal, você tem o Ministério da Economia que soltou várias regras internas para o governo federal sobre a LGPD e ainda tem o Tribunal de Contas que também fez uma série de definições e tratamentos. Então é essencial que não seja um inventário, né, só um inventário burocrático. Por isso que eu digo realmente que trabalhar com planilha é quase impossível, tá? Porque além de cada inventário, cada item, você tem que botar todas as suas áreas de negócio, todo o seu sistema, todos os seus equipamentos, as suas tecnologias, as suas ações, os seus riscos, as pessoas que atuam ali. Obviamente, né, essas pessoas elas vão mudar, você vai ter troca. Então, como é que você faz isso com planilha, hein, cara? Pô, o responsável por uma área mudou, duas áreas se fundiram. Como é que você trata isso? O DPO ele precisa ter esse tipo de visão. E, então, um ponto que a gente faz, né, é fazer com que a própria lei ela seja acompanhada, né, e como eu falei para vocês, esse aspecto para a gente dos assuntos são essenciais, porque você vai capilarizar, né, você vai fazer com que a lei ela seja entendida
nos seus detalhes. Então, quando você fala criança e adolescente, você já vai filtrar quais são os tópicos da lei, quais são as obrigações, quais são os fornecedores que tratam dados seus de criança e adolescente, quais são as áreas que tratam isso, quais são os sistemas, quais são os hardwares que suportam sistemas que tratam dados de criança e adolescente. Porque se você tem um ataque, por exemplo, ou tem um compromisso ou um ransomware, você precisa saber, naquele hardware que foi alvo de determinado ataque, o que ele tem em termos de dados pessoais. Então, para a gente é essencial esse tipo de visão. Então, você tem também aqui o texto da lei, né? E nós procuramos fazer o seguinte: não somente colocar a lei em si, né? E essa lei pode tá marcada, né? Então, se eu pego aqui, por exemplo, esse tema aqui, vamos ver, deixa eu abrir um aqui, ó, criança e adolescente. Aí eu vou pegar, tá aqui a definição no artigo 14, então pode ser que esse item aqui, eu preciso de uma para poder entender. Ó. Então, eu posso marcar, ó, esse item aqui demanda mediação. Um outro tema aqui que já é consenso, ou seja, que já as pessoas já concordam sobre aquele tema ali. Então, você pode enxergar, né, cada um dos itens, você pode ter marcas, né? E, além disso, nós temos aqui também todos os itens da lei estão comentados, né? O doutor Gilberto é o nosso curador, e ele tem aqui o comentário, né, de cada um dos itens. Além disso, eu também posso mandar mensagem para outras pessoas. Ó, quero mandar, Alberto, vamos criar um procedimento sobre este assunto. Vou botar aqui que é fake, senão daqui a pouco ele já está me cobrando esse negócio aqui. Aí, o que vai acontecer aqui? Isso é bem interessante com relação à gestão contínua, tá? Nós estamos integrados com o Teams. Então, quando aparece isso, vai aparecer lá no Teams do Alberto, porque eu citei ele aqui. Se eu tivesse citado, por exemplo, a Carol, também ia aparecer lá no Teams dela, aparece também aqui, né, no sininho, né, no alerta dela, tudo que foi comentado. O Pode comentou uma coisa, a Carol, o Alberto, ou seja, várias pessoas vão comentando e a gente vai criando um processo cíclico aqui dentro desse ambiente. Então, além, né, de nós trabalharmos, e também é outro ponto relevante para a gestão contínua, além de nós incluirmos a lei, nós também, os templates, né, que o doutor Gilberto comentou, também estão aqui. Então, esse aqui, por exemplo, ó, Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais da Módulo. Esse item aqui, qual é o status dele? Então, eu clico aqui, ó, eu vejo... Esse é ruim para falar. Deixa eu falar com o próximo. Esse item aqui, ó, os dados pessoais coletados pelo site da XYZ, ou seja, isso é um template. Aí nós viemos aqui, ó, aí eu vim aqui e propus o texto. Aí o Pode falou, não entendi o termo tal. Aí o Alberto vem e explica. Aí suponha que esteja aprovado. Aí a gente vem aqui, ok, está aprovado. Na hora que eu vou entender, isso é um modelo bem interessante para a gente poder criar processos, né, de forma automatizada. E, com certeza, num futuro próximo, nós vamos precisar realmente de ter diversos elementos desse tipo. Nós vamos precisar ter política, precisar ter cláusula, ter discussões. Olha o que está acontecendo na Europa. Toda hora surgem demandas novas, novos relacionamentos, novas aplicações, adequação à nova legislação, decisão judicial. Então, como a gente precisa mudar o tempo todo, é interessante, eu pego esse item aqui, por exemplo, aqui, eu tenho aqui o template, eu tenho aqui o texto, o Eduardo Poggi já concordou, então eu venho aqui e posso falar, ok, ó, achei consenso, está em consenso, então nós três estamos em consenso nesse texto. Aí eu posso levar para o comitê da LGPD, aí assim que tiver lá o comitê ter dado o ok, eu venho aqui e coloco como aprovado. Então, esse é o ponto, porque por que a gente bate muito na lei? Porque tudo que você vai fazer está vinculado com a lei. Tá? Você recebeu uma requisição, está vinculada com a lei. Então, por exemplo, o seu RH, um ex-funcionário seu, houve um pedido de divórcio litigioso, e aí alguém manda um pedido de informações daquele funcionário para o RH. Ele é ex-funcionário, ou é funcionário, que é outra situação. A LGPD se aplica a isso? Sim, se aplica. Então, você começa realmente a ter quais são os itens, quais são os elementos. Você começa a precisar fazer esses encaixes. Bom, então nós também temos, né, a possibilidade de gerar relatório. É relatório bonito, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então, nesse relatório, olha só aqui, ó, o que é o modelo? Você tem conteúdos, LGPD, PCI, CIS, podia ter uma série de outros conteúdos, e tem também templates, né? O escritório do Dr. Gilberto Martins cria esses templates, a termo de consentimento, política corporativa, e você pode gerar relatórios. Inclusive,
nós geramos dessa forma o DPIA, tá? Com modelos automatizados também. Aí você seleciona qual é o texto aqui. Suponha o seguinte, esse relatório aqui, na verdade, não é um relatório geral, é um DPIA para atender solicitação da ANPD. E aí você vai fazendo os seus filtros, é essencial que o relatório tenha filtro, tá? Qual o conteúdo, qual é o texto. Então, por exemplo, a ANPD fez uma requisição para o assunto criança e adolescente. Então você vem aqui, fala, só quero ver criança e adolescente. Mas ele falou para você sobre pendências que você tem. Você vem aqui, fala, não, vou botar aqui só o que está pendente. Então você já tem a sua marca. Quando você mandar gerar o relatório, você sai um relatório desse tipo aqui, bonitão desse jeito, aqui, Esse é o relatório que sai automaticamente. Não tem Ctrl+C, Ctrl+V aqui não, tá? Você vai fazer um relatório desse aí, você tem que abrir o Word, você tem que pegar, ajusta, muda o tamanho da letra, gera esse gráfico aqui lá no Excel, aí manda para o PowerPoint para ficar bonitinho, para usar lá o sistema de inteligência artificial lá de imagens do PowerPoint. Aí você traz o dado para cá. Então, aqui, nota só todos os marcadores. Existem 6 itens urgentes, 3 pendentes, 5 em discussão e assim por diante. Então, esse que é o modelo, e o interessante disso aqui, obviamente, é um ambiente de teste, né, de treinamento nosso. Esse ambiente todo aqui, ele já está todo documentadinho, ou seja, você já tem as informações aqui dessa maneira, tá bonito assim, ou seja, os relatórios vão aparecendo com um grau, com um nível de qualidade realmente bem interessante, com cada um dos comentários que você fez, né? Então, se eu for lá para o final, tem aqui, tá aqui, esse aqui é o texto do template, esse aqui é o texto que o Alberto sugeriu, aí o Pós colocou essa observação, não, foi ao contrário. Eu escrevi isso aqui, aí mandei para o Pós botou essa informação, aí o Alberto veio e sugeriu um outro texto. Esses são modelos que vai acontecer sempre, ou seja, você vai criar textos e vai buscar discussão com outras pessoas. Bom, eu vou me empolgando e vou perdendo meu tempo aqui. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, é só mandar pelo chat, tá? Fiquem à vontade aí. Então, existe uma coisa na gestão contínua que é a gestão de ocorrências, ou seja, você vai o tempo todo criar modelos que você vai registrar o que está acontecendo, gestão de incidentes, requisição de usuário, privacy by design, tudo isso precisa estar alinhado com esse modelo, né? Então, você vai ter ocorrências, você vai ter requisições de usuários, diversos elementos aqui dentro. E aí, o que a gente chama do painel de controle do DPO. Na verdade, existem vários painéis de controle, tá? Mas você vai ter aqui, todos os elementos. Quais foram os incidentes que ocorreram? Quais foram os titulares que fizeram requisição? Como que está a situação? Qual é o grau de prioridade? Então, aqui, o Joaquim Campineiro aqui, ele tem prioridade máxima. Por quê? Pode ser porque ele é idoso, porque ele fez solicitação de dados sensíveis, porque ele fez uma solicitação por via judicial, então ele ganha a pontuação máxima. Mas aí é que o Arlindo Madureira aqui, a pontuação dele é 1 só. Por quê? Porque esse cara aqui, ele é funcionário, é fácil tratar, os dados estão todos prontinhos, então você faz esse modelo. E, além disso, né, você tem a relevância aqui dos funcionários. Esse cara aqui, o Ronald aqui, ele é responsável por uma área que é a área principal da organização, ele é responsável por alguns sistemas, por algumas partes relacionadas, né, fornecedores, parceiros e assim por diante. O cara da infra de TI, ele não é responsável nem por área, nem por sistema, nem por área relacionada, mas ele tem atividades no plano de ação para ele e está gerindo alguns incidentes. Então, eu posso vir aqui, né, e falar quais são as principais atividades, quais são os principais incidentes que estão rolando aqui. Quem tem mais incidentes que está tratando é o RH, tem 36 pontos e incidentes. E aqui eu sei quem são as principais pessoas, né? Quem que trata... o líder do RH é que tem a maior pontuação aqui em termos de informações. O líder de infraestrutura é o segundo, o líder administrativo financeiro é o terceiro. E aí vai, cada um dos assuntos. Qual é o assunto prioritário aqui na minha LGPD? Está aqui, vou clicar aqui já, boas práticas de governança. Segundo lugar, segurança da informação. Aí depois, bases legais. Criança e adolescente está aqui. Tem 35 elementos que tratam criança e adolescente. Então, a gestão contínua demanda esse tipo de movimento, né? O privacy by design,
a requisição, a solicitação de direito do titular e assim por diante. Bom, aqui um exemplo da administração de requisição do titular, tá? Então, aqui a gente tem a definição, inclusive, pode ser por empresa, pode ser por projeto ou por processo. Então, você vai definindo cada um dos elementos, você pode dar um prazo, a partir do prazo, né, você vai saber se aquilo ali tá em dia ou se não está em dia. Você pode fazer diversas classificações. Qual é a origem? Veio de quem? Foi uma ação judicial? Foi do SAC? Veio da auditoria? Veio do portal do titular, da ouvidoria? Porque você pode receber realmente requisição de várias formas, tá? Judicialmente, ouvidoria, canal de denúncia e assim por diante. Além disso, né, nós temos um ponto aqui para o usuário, tá? Nós incluímos o usuário dentro do processo. Porque se o cara é responsável por um sistema, ele que vai responder pela LGPD, não vai ser o DPO. O DPO vai administrar isso aí. Então, cada pessoa sabe qual é a parte do inventário da LGPD que está sob sua gestão. Então, no nosso caso, ele clica aqui e já vai abrir todas as aplicações. Nós temos feito isso bastante. E o grau, né, de adesão das pessoas realmente é bem grande. Outro ponto é o correlacionamento, ou seja, eu vou pegar aqui, eu vou pegar uma área aqui, essa área aqui, vamos pegar o que eu sempre prefiro usar, que é de RH, essa área aqui de gestão de pessoas, eu vou dizer que ela trata dados de criança e adolescente com um determinado sistema. Ela trata com Facebook, trata com LinkedIn e trata com o Teams. Suponho que seja esse aqui. Legal. Então, quando eu mandar a matriz, ele já vai criar esse correlacionamento. Para que serve o correlacionamento? É essencial, porque chega uma hora que você, por exemplo, eu vou gerar um DPIA, né? As pessoas falam, vou gerar um DPIA, legal. Suponha que seja o DPIA de um sistema, ou DPIA de um processo qualquer, ou DPIA de uma área, ou DPIA de um produto que você tenha. Você precisa correlacionar isso. Quais são as outras áreas, qual é o sistema, como que troca informação, quais são os outros fornecedores que tem aqui. Eu poderia pegar essa área aqui e selecionar quais são as partes relacionadas, ou seja, quais são os fornecedores, os parceiros. Por exemplo, recursos humanos tem relacionamento com plano de saúde, tem relacionamento com diversos. Então, por exemplo, aqui, o cartão refeição. O cartão refeição ele está correlacionado. Relacionei. Eu tenho uma demanda aqui que é do pessoal do cartão refeição. Quando eu falo isso, o cartão refeição já vai aparecer que quem é o responsável por ele é a área de gestão de pessoas. Isso aí vai gerar um desenho, né, que é o chamado grafo. Ou seja, o grafo ele é uma forma de representação matemática, né, a qual a gente faz o correlacionamento. Então, lembra da gestão de pessoas? Ela está ligada aqui, a RAIS, ao CAGED, ao E-Social, ao DIF, a Trust, a um fornecedor aqui que é o Tempo Soluções, ao bilhete único, a área financeira também tá ligada a Tempo Soluções. Então, a gente tem diversos elementos que estão correlacionados aqui. A negócios, ele fala com Ariba, ele fala com Lag e assim por diante. E, por último, né, a gente tem as atividades, e essas atividades elas precisam ser relacionadas com para criar o plano de ação. Como é que a gente cria o plano de ação? Atividade, a gente chama de atividade de macroatividade. Avaliar com a área a real necessidade de usar dados do pessoal de criança e adolescente e a possibilidade de minimizar. Então, ele fala o seguinte, tem 6 áreas que usam dados de criança e adolescente. Eu vou perguntar para ela, porque eu não tenho que minimizar. Então, legal, vou criar um modelo no qual eu posso fazer este relacionamento. Então, nota que o correlacionamento, né, é um correlacionamento de tudo. Eu posso fazer o correlacionamento de área com sistema, de sistema com assunto da lei e assim por diante. Então, essencialmente, pessoal, esse aqui realmente que é o desafio que nós entendemos da gestão contínua da LGPD. Lembrando, a gente divide em 3 elementos, a avaliação, a implementação e a gestão contínua, que é o que a gente vai precisar fazer de hoje para sempre e que cada vez mais vai crescer. E para isso a gente tem e oferece o painel do DPO. Então, essencialmente é isso. Vou passar aqui para o Alberto, enquanto eu desmobilizo aqui o meu ambiente. Pode falar, Alberto. Bom, obrigado, Fernando. Obrigado a todos aí. Então, mais uma vez, eu vou reforçar que o chat, né, para vocês encaminharem aí suas dúvidas, suas perguntas, podem utilizar aí o chat da nossa reunião. Eu já vi que estão entrando algumas perguntas aqui. Eu vou pegar a nossa primeira pergunta aqui, que é do José Aparecido. O Aparecido perguntou se essa ferramenta contempla a análise de riscos. A resposta é sim.
Até porque, na verdade, a gente implementou toda a metodologia do LGPD Manager, baseada na ISO 31000, que é a norma de gestão de riscos, onde ela traz exatamente essa ideia da mentalidade de riscos. Então, a ferramenta não só faz a análise de risco, mas faz todo o processo de gestão de riscos, né? Então, por exemplo, não só a análise, que é exatamente a parte da norma, quando a gente cria as métricas. Então, o Fernando apresentou vários painéis, e se vocês perceberam, praticamente tudo a gente coloca métricas, né? E essas métricas são exatamente baseadas em variáveis que são variáveis de componentes de riscos. Tem clientes nossos que, inclusive, utilizam essa base de inventários para extrair relatórios específicos que vão se juntar lá, vamos dizer assim, aos relatórios de riscos corporativos, né? Porque riscos da LGPD se desdobram não só em riscos de reputação e imagem, risco de multas e sanções. Então, a gente procura, na verdade, fazer todo esse cruzamento, esse interrelacionamento, usando sempre essa métrica de risco. E até a fase final, né? Porque o próprio plano de ação, o Fernando apresentou um pouquinho de algumas macroatividades, eles também são ranqueados com uma visão de risco, né? O impacto e a probabilidade daquele impacto acontecer, e é isso que define, inclusive, a nossa estratégia de implementação. Porque ações que têm mais risco, né? Aquelas que podem causar mais danos, normalmente elas são feitas mais rapidamente, ou elas entram logo na visão. Mas existem outras variáveis que a gente utiliza sempre nessa métrica de risco, por exemplo, a métrica de facilidade. Ações mais fáceis de fazer, a gente também faz primeiro, né? Então, respondendo a sua pergunta, José Aparecido, a gente usa praticamente em todo o software essa mentalidade de risco, e o processo vai de gestão de risco desde o momento do inventário, da identificação do contexto, até a parte de identificação, a análise e a avaliação do risco, até a fase final de tratamento do risco. Bom, tem uma pergunta do Wellington aqui. Roberto, se você permite só uma observação, que nós usamos o modelo da ISO 31000, né? Então, esse modelo de inventários tem tudo a ver com a adoção da ISO 31000. E se você notar, né, todas as grades que apareceram lá, no lado direito, ele tinha uma pontuação que aquele ali é um elemento básico para você entender qual é o risco. Como esse é um projeto, né, a gente procura chamar aquilo ali de prioridade, ou seja, o que você precisa fazer antes. É isso aí. Tem uma pergunta aqui que me parece para o Dr. Gilberto, que ele comentou que usuários podem solicitar os registros relacionados a ele. Um exemplo, se o usuário se sentir constrangido com determinada situação e gostaria de rever ou arquivar ou usar imagens das câmeras da empresa para análise e, se comprovada a intimidação, utilizar como prova. Como isso é visto dentro da LGPD? Depois o Fernando acho que pode falar como a ferramenta pode registrar esses cases. Doutor Gilberto, como é que isso é visto dentro da LGPD? Roberto, essa é uma pergunta muito interessante. A regra geral da LGPD é de que o titular ele tem realmente o direito de saber que dados estão sendo guardados sobre ele. E isso bate direto na questão dos templates, porque o formato de resposta, né, ele pode ser padronizado. Pela lei, uma primeira informação ela pode ser passada no formato simplificado e imediatamente, ou ela pode ser passada no formato completo, com um pouco mais de tempo, né? No caso de imagem, né, isso é dado biométrico, e dado biométrico é dado sensível. Então, nessa parte, nem se aplica muito essa divisão do simplificado versus completo, né? Se alguma organização está guardando imagem, né, para fins de reconhecimento facial e tudo mais, ela tem que pegar. Tem um caso acontecendo nesse momento, até uma cliente minha está participando de uma concorrência num metrô de um determinado estado aqui no Brasil, e é exatamente para isso. Câmeras que vão numa determinada estação de metrô filmar as pessoas, né? E com mapa de calor, com sensor, para ver quem está com febre e quem não está com febre, e pela imagem, ver quem está com máscara e quem não está com máscara. Então, essas imagens são captadas e vão gerar relatórios, que vão ser estatísticas, não vão ter dados pessoais. Mas essas imagens que são coletadas e que vão gerar os relatórios, se alguém se sentir por alguma razão assim, incomodado, né, vai ter direito de, olha, eu quero ver aquela imagem. Então, é muito importante você definir, selecionar que tipo de imagem você vai guardar,
porque é uma massa de dados e você vai ter que informar. Então, se não tem muita necessidade, não tem muita finalidade, não vale a pena guardar, né? E definir o prazo de guarda, né? E como você vai anonimizar esses dados depois. Mas o fundamental é que é dado biométrico, e sendo dado biométrico é sensível e, portanto, tem que informar. Bom, falando um pouquinho, né, como que é essa automatização, né, eu acho que tem um ponto interessante. Primeiro que a imagem da câmera, ela não é uma imagem que é clara, né? Se alguém, por exemplo, chegar numa organização e falar, eu gostaria de saber todas as vezes que eu fui filmado dentro do prédio. Imagina, você é um cara que tá andando em tudo que é lugar, me parece até que isso é algo assim, às vezes quase impossível. A imagem, ela pode ter vídeo analítico, pode não ter vídeo analítico, pode estar casado com inteligência artificial. Obviamente, depois da imagem gravada, você também pode rodar o vídeo analítico em cima dela. Nesse caso que eu entendi que você falou, né, o uso desse dado de câmera, ele seria bem pontual. Você falaria, existe a imagem em tal local que você precisa gravar de tal hora até tal hora. Então, imagina o seguinte, você teve, sei lá, um acidente de trânsito e você viu que a câmera de um prédio filmou aquele acidente. Aí você vai lá na portaria, deixa um recado lá no livro de reclamação e fala, solicito que preserve as imagens porque eu tive um acidente e eu vi que a sua câmera aponta para aquele lugar. Aí, obviamente, o síndico já vai se sentir responsabilizado e vai preservar aquela imagem em termos gerais. Como é que isso aí entra, né, dentro da LGPD? Primeiro ponto, o incidente não existe como incidente. Primeiro é uma ocorrência. Tem coisa que é óbvio que é um incidente. Então, e tem coisa que é óbvio que é uma crise, mas ele sempre entra como incidente. Por exemplo, quando toca o telefone do 190, antes dele falar alô, ele não sabe o que ocorre do outro lado. Pode ser um trote, pode ser uma ligação que cai imediatamente, quando ele tira do microfone, o outro lado desliga, pode ser um engano, pode ser alguém que liga para pedir socorro porque está sendo tem a tentativa de homicídio, pode ser qualquer coisa, mas quando entra, isso é chamado ocorrência. E muitas vezes uma ocorrência simples, né, ela pode se tornar um incidente, pode se tornar uma crise. Então, nesse caso, quando teve a requisição, é a típica requisição que você precisa analisar. Você tem temporalidade de gravação de imagem? Como é que você sabe? Uma coisa que aconteceu há um ano atrás. O cara fala, cara, desculpa, mas eu não tenho essa imagem mais, porque a minha política, eu guardo a imagem e eu destruo ela 30 dias depois. Então, isso aí entra dentro do sistema pela LGPD. Temporalidade, criticidade. Aí suponha que o cara fala, não consegui, eu vou entrar com uma ação judicial, eu vou pedir para o juiz solicitar. Isso aí é uma requisição judicial. Mas só que é naquela ocorrência lá atrás. Então você tem que recuperar aquela ocorrência, dizer que entrou uma requisição, ela vai ganhar uma pontuação maior. Então, essa questão de câmera realmente ela é bem ampla e, inclusive, você precisa deixar aviso, né? Se você entrar lá no site da Amazon na Europa e colocar GDPR CFTV, você vai ver uma série de avisos, né, de bannerzinhos, que não tem mais hoje o sorria, você está sendo filmado. Hoje essa área está sendo filmada com propósito tal, ao termo propósito aí da proteção de dados, o responsável é tal, que é o controlador, e, em caso de dúvidas, entre em contato com tal endereço, que é o endereço do DPO. Então, cada vez mais, realmente, isso aí está a questão de imagem, e eu acho que vai crescer mais ainda, porque com o sistema de vídeo analítico, isso vai crescer cada vez mais. Nota que o mesmo, né, o Dr. Gilberto deu um exemplo de um caso interessante para combater a pandemia, que é um vídeo analítico para pegar o calor e para identificar quem está com máscara ou sem máscara. Mas isso aí pode pegar toda hora. Pode pegar mais um monte de informação só aplicando novos algoritmos em cima da mesma imagem. Ele vai, quero saber que hora que o Fernando pega o metrô. Ele vai lá, vou olhar, quem é o Fernando? Aquele cara que passou ali, guarda a informação dele, a próxima vez que passar, pega mais informação. Aí chega uma hora que ele sabe me identificar melhor do que qualquer pessoa, uma vez que ele está consolidando várias informações. Bom, obrigado, Fernando. Nós já estamos com o prazo nosso aqui estourado, cumprimento pontual aí de terminarmos com 1 hora de duração. Eu vou só responder uma última pergunta que aqui a Juliana encaminhou e logo depois eu passo a palavra, então, para as considerações finais aí do Dr. Gilberto e do Fernando. A Juliana perguntou se o dashboard, na verdade o sistema como um todo, né, integra com outros apps além do Teams. Então, a resposta é sim, Juliana. Na verdade, toda essa tecnologia que nós desenvolvemos, ela utiliza, na verdade, um conceito que nós chamamos de API first, né? API primeiro, né? Então, tudo antes é desenvolvido no formato de APIs, e o que vocês estão vendo são interfaces que são interfaces mais adequadas para os usuários. Mas a gente tem o LGPD Hub,
que é exatamente essa tecnologia que permite fazer o gráfico, é toda uma plataforma de robôs que a gente integra diversos sistemas para poder consolidar várias informações. Essa questão, por exemplo, que o Fernando está levantando do titular, inclusive a possibilidade de até desenvolver uma interface específica para você, por exemplo, garantir que a autenticidade do titular, né? Quer dizer, o sujeito liga para a tua organização, diz que é fulano, mas como é que você sabe que fulano realmente é fulano? Principalmente porque ele está requisitando os dados pessoais do fulano, né? Então, todo esse processo aí, ele envolve múltiplas, vamos dizer assim, plataformas, tecnologias. A gente tem utilizado bastante. Essa plataforma funciona basicamente em nuvem, né? Então, para os usuários começarem a utilizar, de um dia para o outro, a gente já, na verdade, consegue fazer essa provisão. Então, todo o sistema ele é aberto, ele é integrável e ele se comunica com vários sistemas, sim. Tá? Inclusive, na parte de registro de incidentes, que temos um registro de incidente específico para a LGPD, é possível também essa plataforma falar com outros sistemas de registro de incidente. Por exemplo, se o incidente é de ordem de TI na área cibernética, você repassa-se a demanda, então, para outros registros de incidente. Bom, é isso, nosso prazo está um pouquinho estourado aqui. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos, agradeço os amigos aí que já colocaram, como sempre, aí, as suas colocações. Passo a palavra, então, para o doutor Gilberto e, em seguida, o Fernando para fazer o fechamento. Muito obrigado, bom dia. Eu agradeço muito também a oportunidade e destacaria apenas que esse template que o Fernando mostrou, então na ferramenta da Módulo, eles são feitos de uma forma que possa viver o máximo número de situações, mas também existe dentro da própria ferramenta uma possibilidade de customização, que acho que também é bastante interessante. Agradeço, sempre um prazer. Obrigado, pessoal. Só completando, Alberto, essa questão da Juliana, né, se integra com outros apps, nós criamos um modelo de correlacionamento chamado LGPD Hub, que nós temos feito integração com os mais diversos tipos de sistemas, tá? Com sistema de call center, com sistema de ouvidoria, com vários tipos de sistemas. Isso aí realmente é algo que é bem interessante e permite que você integre tudo que está aqui dentro do nosso sistema com outro sistema. Por exemplo, tem cliente nosso que tem um outro sistema de gestão de riscos. Aí nós exportamos os dados daqui para o sistema de gestão de riscos dele. Obviamente que isso, quer dizer, caso os sistemas não tenham web services ou conexão, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas nós procuramos realmente fazer um correlacionamento bem amplo com relação a isso. Tá bom? Agradeço a todos vocês aí, muito obrigado mais uma vez. E contem conosco aí em novas atividades. Até a próxima vez. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Até logo.